E a lenda diz que ali existia uma criatura que você não podia ousar de sair pra fora de noite. Então já era, a criatura te pegava e te estraçalhava. Essa lenda lembra bastante o corpo seco. Eu tô até achando que é um corpo seco que pode ter lá. Pra quem não sabe, o corpo seco é uma lenda nacional, mano. Eu acho que é lenda internacional, tem que estar na Rússia. Não é só que existe um corpo seco aqui em Londrina, mas não, existe corpo seco em vários lugares. Essa lenda é muito conhecida. E pelo que ele tava falando, até que parece um corpo seco. Mas segundo ele, não é. É uma outra criatura. Mas enfim, vou continuar na lenda. Essa casa de bombas, ela até que funcionava. Até que um certo dia, mano, essa tal criatura que eles tanto temiam, entrou pra dentro e matou o guarda que ficava lá dentro. No caso, ficava um guarda cuidando das máquinas e tal. Aí beleza, acharam o guarda. Foi mó converseiro na época, foi mó tumulto. E aí desativaram a bomba. Aí um caseiro aproveitou e entrou dentro da casa pra morar. Porque um lugar daquele tinha cômodo, tinha teto, tinha muro. Pra ele tava ótimo pra morar. Então o cara entrou pra dentro pra morar. Era um cara bêbado, né? Ele bebia e tal. Só que, gente, ele também desapareceu. E desde então, aquele lugar foi esquecido, galera. Foi tipo assim, o guarda morreu e o outro bêbado que invadiu pra morar lá dentro sumiu. Então a lenda foi tomando uma repercussão tão grande que ninguém mais tem coragem de ir lá. Isso há 80 anos atrás, né? Porque essa lenda já é muito antiga, é tão esquecida que, gente, não tem mais nem caminho pra chegar nessa casa. Gente, se não fosse o velho ter falado pra gente... Era uma noite fria de outono, quando decidi passar o final de semana na fazenda dos meus avós. Sempre achei que a tranquilidade do campo seria o remédio ideal para curar a minha mente cansada da agitação da cidade. A fazenda ficava afastada de qualquer sinal de civilização, cercada por densas florestas e montanhas imponentes. Desde criança, sempre adorei aquele lugar, mas naquela noite, algo parecia diferente. Ao chegar, fui recebido com a habitual hospitalidade dos meus avós. O cheiro de pão fresco assando no forno encheu a casa enquanto minha avó preparava o jantar. O crepitar da lareira na sala de estar trazia uma sensação de conforto, mas eu não conseguia afastar um estranho sentimento de inquietação. Depois do jantar, fui para o meu quarto, um cômodo pequeno e aconchegante no segundo andar da casa. A lua cheia iluminava o campo, lançando sombras longas e misteriosas através da janela. Lá fora, o vento uivava, fazendo as árvores dançarem de forma assustadora. Eu me aconcheguei na cama, tentando me convencer de que tudo estava bem. No entanto, o silêncio da noite foi interrompido por um som estranho, como passos leves no andar de baixo. Pensei que poderia ser um dos meus avós, mas quando desci as escadas, a casa estava vazia. Voltei para o quarto, tentando ignorar a sensação de que algo ou alguém estava me observando. No dia seguinte, acordei com o canto dos pássaros e o sol brilhando através da janela. A sensação de inquietação da noite anterior parecia ter desaparecido. Passei o dia ajudando meu avô com as tarefas da fazenda. No entanto, ao cair da noite, o sentimento de medo voltou a me assombrar. Mais uma vez, ouvi os passos no andar de baixo, mas dessa vez eram mais pesados e determinados. Desci as escadas novamente, armado com uma lanterna. A luz tremulante revelou a sala vazia, mas os passos continuavam, agora vindos do celeiro. Engoli em seco e decidi investigar. Ao entrar no celeiro, a escuridão era total, exceto por um feixe de luz da lanterna. O cheiro de palha e animais preenchia o ar. Andei devagar, cada passo ecoando no silêncio absoluto. Foi então que vi uma figura sombria no fundo do celeiro. A figura estava imóvel, e por um momento, pensei que fosse uma sombra projetada por algum objeto. Mas então, ela se moveu. Meus olhos se arregalaram e meu coração disparou. A figura parecia me observar, seus olhos brilhando na escuridão. Tentei falar, mas minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Quem está aí? A figura não respondeu, apenas deu um passo à frente. Aterrorizado, corri de volta para casa, trancando a porta atrás de mim. Meus avós, alarmados pelo barulho, acordaram e vieram ver o que estava acontecendo. Contei a eles sobre a figura no celeiro, mas eles disseram que era impossível. A fazenda estava segura, e não havia ninguém além de nós ali. No entanto, a expressão preocupada no rosto do meu avô me disse que ele sabia de algo que não queria compartilhar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, os olhos fixos no teto, esperando ouvir os passos novamente. Quando finalmente o sono me venceu, fui atormentado por pesadelos de figuras sombrias me perseguindo pela fazenda. Acordei com um sobressalto, o coração batendo forte.
Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. No terceiro dia, perguntei ao meu avô sobre a história da fazenda. Ele hesitou, mas finalmente começou a contar. Há muitos anos, antes de a fazenda ser propriedade da nossa família, havia um homem que viveu ali. Ele era um eremita, isolado do mundo, e ninguém sabia muito sobre ele. Um dia, ele simplesmente desapareceu, e desde então, algumas pessoas afirmam ver sua figura vagando pela propriedade. As palavras do meu avô me deixaram arrepiado, mas também mais determinado a resolver o mistério. Naquela noite, decidi montar guarda no celeiro. Armado com uma lanterna e uma coragem renovada, me escondi entre as pilhas de feno, esperando que a figura aparecesse novamente. As horas passaram lentamente, e eu quase desisti, quando finalmente vi um movimento na escuridão. A figura estava lá, exatamente como antes. Desta vez, eu não fugi. Minha mão tremia enquanto segurava a lanterna, e com um movimento rápido, iluminei a figura. Para minha surpresa, não era um fantasma ou uma sombra, mas um homem de aparência envelhecida e desgastada. Seus olhos, no entanto, tinham um brilho sobrenatural. Ele olhou diretamente para mim, e por um momento, senti como se ele estivesse tentando comunicar algo. "Quem é você?" perguntei, a voz firme apesar do medo. Ele não respondeu, mas sua expressão mudou para algo que parecia ser tristeza. Ele deu um passo à frente, e eu recuei instintivamente. Foi então que percebi que ele segurava algo em suas mãos, um antigo diário, coberto de poeira e teias de aranha. Ele estendeu o diário para mim, e hesitante, eu o aceitei. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a figura se desfez diante dos meus olhos, como fumaça ao vento. Fiquei ali, atônito, o diário apertado contra o peito. Voltei para casa, decidido a ler o diário e descobrir a verdade. Passei a noite folheando as páginas amareladas, que contavam a história de um homem solitário, consumido pela tristeza e pelo isolamento. A última entrada no diário era especialmente perturbadora. Fala de uma maldição que o homem acreditava ter caído sobre ele, obrigando-o a vagar pela fazenda mesmo após sua morte, buscando redenção por algo que ele nunca especificou. As palavras finais foram um pedido de ajuda, um apelo desesperado para ser libertado de sua tormenta eterna. Na manhã seguinte, levei o diário ao meu avô. Ele leu em silêncio, e quando terminou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele me contou que o homem do diário era seu tio-avô, que desapareceu misteriosamente muitos anos antes. Meu avô nunca soube o que aconteceu com ele, e a descoberta do diário trouxe um fechamento para o mistério de décadas. Decidimos realizar uma cerimônia simples para honrar a memória do homem e, de alguma forma, ajudá-lo a encontrar paz. Enterramos o diário no campo, sob a luz da lua cheia, e fizemos uma oração. Naquela noite, pela primeira vez desde que cheguei à fazenda, dormi profundamente, sem pesadelos ou interrupções. No entanto, ao amanhecer, encontrei uma coisa estranha. Na soleira da porta da casa, havia um pequeno objeto, um relógio de bolso antigo, que eu nunca tinha visto antes. Ele estava parado, marcando exatamente meia-noite. Peguei o relógio, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Será que a figura agora estava em paz, ou será que o mistério apenas se aprofundara? Desde aquele dia, nunca mais vi a figura na fazenda, mas o relógio de bolso permanece como um lembrete constante do que aconteceu. Às vezes, à noite, quando o vento uiva e as sombras dançam, me pergunto se realmente encerramos a tormenta daquele espírito, ou se apenas despertamos algo ainda mais antigo e misterioso. A fazenda voltou à sua tranquilidade habitual, mas a sensação de que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender nunca me abandonou. E assim, a história da fazenda continua, envolta em segredos e mistérios que talvez nunca sejam completamente desvendados. Inscreva-se no canal Sombras do Medo e compartilhe sua história macabra. Envie seu relato para o e-mail sombrasdomedo@gmail.com e participe do nosso próximo vídeo.